Bem-vindos a mais um vídeo do nosso canal Grãos de Mostarda. O tema de hoje a gente debateu durante essa semana, a gente conversou um pouco, estudou, e o tema escolhido foi oração. Porque nós achamos que oração é um estilo de vida, que nós podemos não apenas ter um momento para falar com Deus, mas estarmos em estado de oração. Será que a gente ora da maneira correta? Será que existe uma maneira correta de orar? Eu acho muito legal comentar que lá em Lucas 11, 1 e 2, quando Jesus estava reunido com seus discípulos e Jesus ora, e no final da oração um dos discípulos vira para Jesus e fala: Mestre, me ajuda a orar, me ensina a orar. E Jesus ensina o seu discípulo a orar orando. Então é muito maneiro se você acha que talvez você não saiba orar ou não tenha tanta certeza daquilo que você fala com Deus e conversa com Deus, eu acho válido pedir isso em oração. Porque eu acredito que a oração é a maneira que nós somos nós mesmos. Nós conseguimos nos revelar para Deus nossos medos, nossos sonhos, nossas ansiedades, nossos planos. Porque se criou um tabu em volta da oração. Porque muitas vezes nós oramos, mas temos medo da resposta. Porque nós temos medo de nos confrontarmos, as nossas mazelas, as nossas limitações. Mas eu acho que o que nós temos que ter em mente é que existe um Deus que sabe exatamente o que nós precisamos ouvir e não o que nós queremos ouvir. Eu acredito que isso seja um motivo de gratidão para nós, porque temos um Cristo que nos conhece, conhece o nosso coração, sabe onde nos tratar, onde nos cuidar. E como o Gabriel falou antes, a gente acredita que oração é um estilo de vida. Oração não é só aquele momento que você tem para conversar com o seu Criador, um momento de intimidade. Oração é estilo de vida, é você acordar, você entregar o seu dia na mão do Criador, é você viver o seu dia debaixo da soberania de Deus. Então, orar é uma questão de você estar íntimo de Deus e cada vez mais íntimo, buscando uma maior fluidez na conversa com Ele e colocando todo o seu dia e toda a sua vida debaixo da soberania. Exatamente, é o que aquele hino diz: se meu povo orar e se humilhar, eu os ouvirei. Cantei. Então é justamente isso que Deus espera de nós, que nós nos prostremos a Ele. É tudo aquilo que Deus já sabe o que nós vamos pedir, mas Ele quer ouvir de nós, Ele quer ver o quão dependente dele nós somos. Mas aí entra um questionamento que talvez muitas pessoas fazem, né? Poxa, mas se Deus já sabe o que a gente vai pedir, por que a gente precisa orar, sabe? Deus já sabe que eu vou pedir pelo emprego tal, Deus já sabe que eu vou pedir para passar no vestibular, mas por que a gente tem que pedir? E eu acho maneiro, falar que a oração, ela não muda aquilo que Deus é. Deus é e ponto, com a gente ou sem a gente. Mas a oração muda aquilo que a gente vê em nós. A oração muda nós mesmos. Então é a maneira com que a gente lida com o outro, a maneira com que a gente vai lidar com Deus, a maneira com que a gente vai lidar com os problemas que a vida traz. Então a oração é muito mais do que uma simples conversa, é um momento que muda você também. Outro ponto importante ressaltar que ir à igreja é essencial, a comunhão é necessária, mas nós precisamos ir além disso, nós precisamos ter a intimidade com Deus, é uma caminhada muito maior do que apenas ir à igreja. É a leitura da Bíblia, é a oração, porque é isso que vai nos fortalecer para quando tivermos momentos de angústia, momentos de dificuldade, porque essa leitura da Bíblia, essa oração, essa intimidade que nós vamos tendo com Deus, vai nos fortalecendo cada vez mais na caminhada. E nós vamos nos sentindo cada vez mais ligados com o Pai. E eu acho muito legal também, uma vez a gente foi num congresso de jovens, lá em Campo Grande, e a gente ouviu o pastor, que era até o Tiago Arraes, falando, e ele falava uma coisa que mexeu muito comigo e eu tenho guardado durante esse tempo, que ele disse que a gente terceiriza muito aquilo que é de Deus, a gente terceiriza muito a leitura da palavra, a gente terceiriza muito a oração. E muitas vezes a gente tem uma figura na igreja, como pastor, como seu líder, que você acaba terceirizando aquilo que deveria ser feito por você. A gente ouve o pastor todo domingo, a gente ouve o nosso líder todo domingo, mas será que durante a semana a gente se pastoreia, a gente olha para dentro de si, a gente lê a Bíblia, a gente ora, a gente cria intimidade com Cristo? Talvez é uma maneira de se pensar. Muitas vezes, eu digo até comigo mesma, acredito com o Gabriel também, a gente terceiriza muito isso. Às vezes a gente passa a semana inteira sem abrir a Bíblia. E a gente vai, volta no domingo e a Bíblia está parada no mesmo lugar, sabe? A gente não fez nada, a gente não leu e às vezes a gente nem teve um momento com Deus na qual a gente deveria ter. Porque eu acho que essa oração é o que nós precisamos ter, que é o que nós precisamos buscar cada vez mais intimidade, porque senão nós nos tornamos cristãos frios, cristãos que vamos apenas à igreja, temos essa comunhão, mas falta a base, falta o alicerce. Eu acho que essa alicerce, essa liberdade que Cristo nos dá,
é através de oração, através de intimidade com Ele. Porque Ele está pronto para nos receber, mas nós precisamos querer. É mesmo algum exemplo aqui. Você não vai na casa de um amigo seu sem ser convidado. Você precisa ser convidado para isso. E Cristo é esse nosso amigo. Ele está preparado para nós. Mas nós precisamos nos preparar para recebê-lo e saber tudo o que Ele tem para nos dizer. Muitas vezes existe um questionamento se a gente sabe orar da maneira correta, se existe uma maneira correta de se orar. E lá em Mateus e em Lucas, Jesus fala sobre a oração do Pai Nosso. E muitas vezes algumas pessoas utilizam a oração do Pai Nosso como algo que se precisa recitar. E talvez essa não tenha sido tanta a intenção de Jesus. Talvez aquilo tenha sido um molde para a gente orar da maneira correta. E orar de uma maneira que a gente pudesse colocar a vontade de Deus acima da nossa. E é muito legal falar isso, porque muitas vezes a gente ora falando para Deus dos nossos planos, das nossas vontades, daquilo que a gente quer realizar na nossa vida e esquece de colocar Deus acima de todas as coisas. Porque muitas vezes aquilo que a gente quer, Deus não quer. E aí acaba entrando numa via um pouco diferente. Isso tem acontecido comigo, e acredito que com o Gabriel também, com toda a galera aqui do Grãos de Mostarda. A gente tem conversado um pouco sobre a maneira com que a gente ora. Eu sou nascida na igreja, o Gabriel também é, o Caio também é, a Duda também. E muitas vezes a gente tem visto que agora a gente entendeu o que é orar de verdade. Antes a gente tinha aquela, pelo menos eu, né, tô falando de mim. Antes eu tinha aquela distância, eu tô aqui e Deus tá lá. Mas hoje eu sinto Deus tão próximo e tão perto, parece que eu tô no colo de Deus, sabe? Conversando com Ele e tipo desabafando, pedindo conselhos e direções sobre aquilo que talvez antes eu colocaria acima de todas as coisas, mas que agora Deus está acima de todas as coisas. E o pastor Sidney Costa trouxe uma reflexão muito importante sobre a oração, que alguns teólogos questionavam a fala de Paulo, que quando ele diz que miserável homem que sou, que ele diz que alguns teólogos diziam que quando Paulo disse isso, ele não era cristão, ele não era convertido, ainda era Saulo. Mas é justamente o contrário. Paulo, a oração nos faz isso. Paulo já era convertido, Paulo já era cristão. Mas é isso que nós temos que fazer. Termos o reconhecimento das nossas mazelas, das nossas limitações. Reconhecer que sozinho nós não iremos conseguir. Que nós precisamos de um Salvador. Precisamos de um Criador. Então é isso que Deus quer de nós na oração. Esse quebrantamento. É isso que Ele espera dos servos. Na Bíblia tem várias passagens que falam sobre oração. A gente separou algumas aqui para vocês. A primeira delas está lá em Jeremias 29, do 12 ao 14, que diz assim: quando vocês vão me chamar e orar a mim, eu responderei. Vocês vão me procurar e me achar, pois vão me procurar de todo o coração. E a outra passagem está lá em Mateus 21, 22, que diz assim: se crerem, receberão tudo o que pedirem em oração. Então a gente precisa primeiramente botar aquilo diante de Deus, aquilo que a gente acredita, aquilo que a gente quer, aquilo que a gente almeja, mas sempre, nunca se esquecendo de que seja feita a vontade de Deus. Como a gente falou antes, a gente sempre fica naquela dúvida: poxa, mas Deus já sabe e tal, Ele já sabe o que Ele vai fazer com a minha vida, Ele já sabe que lá na frente eu vou me formar em tal faculdade. Mas a gente precisa mudar isso na gente. A gente tem que viver debaixo da dependência de Cristo. Não dependência de pessoas, não dependência da sua igreja, não dependência de algum molde que você tem, alguma inspiração que você tem, mas sim da dependência daquele que te criou. A gente procurou algumas pessoas durante essa semana para saber se elas tinham algum questionamento sobre o tema oração e surgiram algumas perguntinhas que talvez esteja também na mente de vocês. A primeira delas foi: reverência ou espontaneidade na hora da oração? Nós achamos bem interessante essa pergunta e estudamos, procuramos saber mais sobre isso e vimos que o equilíbrio rege a nossa vida. É essa liberdade que Cristo nos dá. Nós podemos ser espontâneos, mas sem perder a reverência. A reverência nós podemos pegar o link com o temor ao Senhor, sem perder o respeito ao Pai. Então nós podemos, nas nossas orações, procurarmos isso. Sermos espontâneos, sermos nós mesmos, tudo que nós já falamos, mas mantendo a referência ao Senhor. A outra pergunta também foi: devemos sempre orar o Pai Nosso? A gente já falou um pouquinho de Pai Nosso no meio do vídeo. O Pai Nosso, não é que a gente não possa orar, a gente pode orar, mas que isso não se torne uma reza. Porque para nós cristãos evangélicos a gente não reza, a gente ora, porque é um pouco diferente. A reza é uma coisa mais cronometrada e certinha. Então, se você tem o desejo de orar o Pai Nosso, ore o Pai Nosso. Mas se você quiser criar a sua oração e você quiser fluir diante da vontade de Deus e da conversa com Deus, é uma boa opção. A terceira pergunta é: pode-se usar gírias na hora de conversar com Deus?
Como nós já falamos, o equilíbrio tem que reger a nossa vida em todas as áreas. Usar gírias dependendo de como for usada e, lógico, sem perder o temor e o respeito ao Senhor. Tem uma analogia que eu ouvi uma vez, que é uma mãe e um filhinho aprendendo a falar. E o filhinho vai e tenta se comunicar com a mãe. Por mais que as palavras do filho não tenham saído as palavras perfeitas, a mãe entendeu o intuito, entendeu a mensagem que o filho queria falar. É mais ou menos essa é a relação que a gente tem com Deus. Muitas vezes a gente não sabe a maneira correta de falar com Ele, mas Ele olha o nosso coração, Ele olha o nosso intuito. E com isso Ele entende a gente. Chegamos ao final de mais um vídeo aqui do canal Grãos de Mostarda. A gente espera que vocês tenham gostado bastante desse vídeo. E que nós possamos, assim como todas as coisas no reino, possamos ler, ouvir tudo que é dito e meditarmos nisso. Possamos sempre crescermos juntos em prol do reino. Como a gente falou, nós estamos crescendo também, a gente espera que vocês também estejam crescendo. E no próximo vídeo a gente vai falar de outros temas também. Se vocês tiverem alguma sugestão, é só mandar aqui. Um beijo e até semana que vem. Beijo, galera. Até a próxima. Pede pra eles se inscreverem no canal. Se inscrevam no canal, dão um likezinho aqui pra gente que ajuda bastante. Obrigado. Acho que foi legal. Tu falou de novo depois? Ou não sumiu? O quê? Ele é esquisitão, não sei, tem que rever. Ele é esquisitão. Vocês estão vendo como é que eu sou tratado aqui nesse canal? Vocês estão vendo como eu sou? O que acontece comigo? Tá, deixa eu finalizar, a gente vê se... Aleluia! Aleluia! Faz a gente rir, Gabriel. Aleluia. Cara, faz a gente rir, você que é o assessor aí. Não sei, gente. Que a mãe ensinando o filho a orar. Muitas vezes a mãe não... Não é isso não. Qual é? Entendeu tudo errado. Não, qual é a resposta disso?